shadepixpodmysteria@gmail.com. Something scary comes your way. Get cold shivers, don't run away. Coffins make a lovely home. Olá pessoal, como vai você? Estou aqui para falar do Topolino, desta vez uma versão aí italiana do Mickey Mouse de 1984. Então vamos ver o que tem nesta edição de 1984. Vemos que é bastante extenso, né? Um almanaque com bastante histórias, veja, bastantes páginas, 95 páginas, entre historinhas, propagandas e outras coisas. Então essa é uma versão em italiano. E podemos ver o Paperino e il Ferragosto al Fresco, que é a história do Pato Donald. O Pato Donald aí num dia de calor. O Pato Donald, junto com o Guinho, Zezinho, e o outro lá esqueci o nome, é Luizinho, o Guinho, Luizinho, Zezinho, o Guinho, os três patetinhas aí que você já conhece. Daí eles estão ali junto com o Pato Donald num dia muito de calor aqui. Vejamos que ele soa muito, né? O Pato Donald. E as crianças estão brincando ali no quintal normalmente num dia de calor, de muito, muito calor, onde todos soam facilmente. E daí depois de todo esse estresse, algo o incomoda. E quando vamos ver, é o vizinho. É o vizinho dele, que de cara já dá para saber que é um vizinho mala, um provocador. Está tomando banho, né, na sua banheira, sua piscina inflável. Então isso irrita muito o Pato Donald, né, que está ali já suado, né, com muito calor, e ainda o vizinho provocando ele, falando que ele está endividado, que ele é pobre, né, algo desse sentido aí, o que deixa, né, o Pato Donald furioso, muito furioso. Então o Pato Donald, diante de todo o estresse, ele tem uma ideia de visitar o Lago Cristal. O Lago de Cristal, o nome do original Cristalo, é que ele pretende visitar. E logo existe um guarda local que cuida deste lago, né, um lago proibido, onde não pode o público entrar neste lago. E é para lá que ele vai. Veja, ele pegou o seu carro, né, o Pato Donald. É uma história bem longa, né? Então aqui vamos adiantar essa história. Aqui ó, tem um lago, e ele faz ali todos os seus trambiques para se camuflar, né, para tentar entrar ali de mansinho e conseguir mergulhar. Mas parece que ele teve o azar ali do guarda estar bem atento. O guarda Granito, é o nome dele, Granito. Então ele não deixa de jeito nenhum o Pato Donald mergulhar, e ainda recebe uma multa. Você pode ver ele carregando ali uma multa, um papel, né, um boleto de multa. Então, entre várias ideias ali, ele espera o guarda dormir, etc e tal, para tentar um novo mergulho. Mas, incrivelmente, ele diz que está bloqueado ali. Está bloqueado a superfície. É um tipo um truque, se eu não me engano ali. Eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo. É muito estranho isso. É como se ele tivesse protegido o lago, algo desse sentido. Muito incoerente, sabe, essa história aí, de deixar o lago endurecido. E daí o Pato Donald, mesmo assim, tenta outra tentativa aí, né, se amarrando neste elástico, com esta corda, né, então para se lançar na água. Mas daí a placa ali atinge ele, uma placa de proibido nadar, né, e novamente o guarda impede ele. Então ali ele sai frustrado. Como é uma história longa, vou resumir rapidamente aqui, que ele passa muitas frustrações tentando se divertir na água. E ali ele tem uma ideia maligna, né, de se vingar do seu vizinho, apelando, né, para este dardo afiado, jogando e furando a piscina inflável. Então esse é o modus operandi do Pato Donald, e desta vez ele resolveu atacar de frente, né, para se vingar. Mesmo os sobrinhos deles falando que não foi uma boa ideia. Os sobrinhos dele não aprovaram essa ideia. Então começa aí uma nova escalada de tentativa de fazer uma piscina, né, escavando. Mas ele ainda não tinha todos os recursos para construir uma piscina, então acabou pedindo ajuda para o tio Patinhas. E de tanto conversar, uma ideia ali, outra ideia lá, ele acabou se convencendo. Mas porém, o tio Patinhas, né, tinha uma ideia por trás. Vale lembrar, pessoal, que eu não sou muito fã desse cara aí, desse tio Patinhas aí, é um dos que eu detesto, assim. Da turma aí da Disney, o que eu gosto mesmo é o Mickey Mouse.
né? O Pato Donald mais ou menos ali, né? Meio burrinho e estressado, né? Até os sobrinhos dele são melhores aí, são mais espertos. Bom, voltando ao assunto, aqui ele tenta encher a piscina e vê que de todas as maneiras que ele vê que existe um gasto, existe um impedimento. Então desta vez aí, por exemplo, ele vai mergulhar e for esvaziada a piscina. Porque não sei como, né, talvez por uma denúncia, aí a polícia local disse que não poderia usar uma piscina sem aquela máquina especial, aquela bomba que faz limpeza na água, né, para não atrair insetos e outros tipos de praga. Então esta foi a desculpa aí do policial que impediu e tirou toda a água da piscina. É o depurador nesta máquina. Essa máquina aqui, mais um gasto, e o tio Patinhas de novo aí investiu nele, pediu ajuda. E o seu vizinho, como não é nenhum anjinho, também quis se vingar colocando, né, este refletor aí para refletir o sol na água. Veja só, o raio solar, né, para esquentar a água. Não sei se isso é possível, né, cientificamente, mas ali funciona, né, esquenta a água. E ele chamou, né, a sua namoradinha aí, a Margarida, para ser a primeira a experimentar a piscina. Porém, ali ela saiu quente, né, falando que a água estava quente. Outra coisa incoerente, né, porque como que aquele mísero espelhinho iria esquentar tanto assim a água? Bom, então, papo vem, papo vai. Aqui de novo o vizinho burlando, né, a piscina. Então podemos ver aqui que o tio Patinhas resolve mostrar a sua real intenção, que é fazer tipo um clube de piscina, né? E aqui algumas pessoas ricas, né, que é deste clube, que foram lá encher o saco do Pato Donald. Né? Algo incoerente também, né? O cara é podre de rico e ainda vai lá encher o saco, né, do Pato Donald, que teve a ideia de construir a piscina, né? Outra coisa que faz mais odiar ainda, né, este tio Patinhas aí, que é um típico pão duro, na verdade. Na verdade, ele jogou algum produto ali e junto com os peixes, né, que eram umas piranhas. Na verdade, veja só que houve o ataque das piranhas. Então aqui todos saíram machucados, né, e bravos com ele. E depois a culpa caiu sobre o Pato Donald. Então vejamos aí que é uma história bem longa, né? É um almanaque mesmo. E aqui ele volta correndo para a floresta lá, porque ele perto do bosque do lago Cristal, porque ali dá para se esconder nos arbustos. Então aqui realmente finalmente chegamos no fim, né, onde o Pato Donald ele se esconde na água, né, todo mundo procurando por ele, e ele falando ali que finalmente, né, está na água, ou seja, de alguma forma ele acabou se refrescando sim, mas debaixo da água ali, torcendo para que não tenha piranhas neste lago. Então vamos para a próxima história. Bom, a próxima história se trata de Pipo e o Papagaio Rapito, que é o papagaio Rapito. Então, esta é a história do Pateta, onde ele estava vendo ali a loja do Horácio. O Horácio é um personagem conhecido do Pateta, tem ali a sua loja de animais, está abrindo esta loja, estreando esta loja, e ali o Horácio, ele está falando, né, sobre o papagaio, e enquanto isso o papagaio fica falando maluco, né, ele fica falando isso para todos. Então, enquanto ele vai construindo uma gaiola, né, fazendo uma reforma na sua loja nova, ele diz que precisa de alguém para cuidar. Então ele faz uma espécie de contrato, né? Na verdade chama ali o Pateta para fazer um bico ali para ficar, né, no caixa, e ali ensinando como que funciona o caixa, etc e tal, né? E o Pateta, desengonçado como sempre, ele acaba dando uma porrada no Horácio sem querer, né? Coisa do Pateta. Então ali ele deixa o Pateta, né, sozinho com o papagaio, dizendo que o papagaio vale 1000 em dinheiros, e de repente entra na loja ali o Bafo de Onça, né, e essa mulher, na verdade eu não sei o nome dessa personagem. Se você sabe, por favor deixe nos comentários. Eu pesquisei, mas não consegui achar, né? Então eles olham o papagaio, etc e tal, e se tratando do Pateta, eles veem que o Pateta é tonto, então eles simplesmente pedem para levar o papagaio, né? O Bafo fala que gosta de animais, etc. Ele simplesmente manda enfiar no saco, né? Coisa ridícula fazer isso, né? Mas não sei como, se tratando do Pateta, né? Não dá para desconfiar que ele faria isso. Ele simplesmente pega o saco ali, ó, com toda a brutalidade. Coitado do papagaio. Então ele pega ali, o Bafo pega, né? E eles nem falam quanto custa. Eles tentam enrolar o Pateta. Não fala nada sobre dinheiro,
E o Pateta, desastrado como sempre, ainda ensina como se abre a caixa, a registradora. Então ela fica interessada ali, né, pela caixa registradora e pelo dinheiro, né, porque eles são ladrões. Então ali está o Pateta, todo bobão, né, distraído. Inclusive ela fala para não olhar, enquanto o Bafa ele pega todo o dinheiro que está no caixa. Então, além de não apresentar o dinheiro, ele ainda vai lá e apresenta a caixa registradora, onde eles levam, né, o dinheiro e levam o papagaio. Né, e ele pensando que fez uma bela de uma venda, mas na verdade ele foi roubado. Então ele fica todo orgulhoso quando o Horácio ali pensa que ele vendeu, né, o papagaio, que era bem caro, mas ele chegou lá e ele estava zerado, não tinha dinheiro nenhum. Então, obviamente, que ele ficou bravo com o Pateta, né? Então ele perguntou o que aconteceu, mas ele só queria mesmo saber de recuperar, né, esse dinheiro. Então o Pateta, mesmo sendo tonto, pelo menos ele teve uma ideia de, né, perseguir quem foi, né, perseguir o Bafo de Onça, né, com a sua comparsa. Então, por mais idiota que ele seja, ele pegou ali a pista, né, que é na verdade a pena do papagaio, e disse que poderia, quem sabe, poderia rastrear. E por uma força de um acaso, né, que eu falo que é a mágica do roteiro, o Horácio trouxe um cão farejador, né? Mesmo o Pateta achando que ele não seria bom, na verdade o cachorro era muito bom, né, no farejo. Então ele foi em direção, né, à dupla de bandidos, ali onde eles estavam subindo ali numa mansão, não sei se é mansão ou algo do tipo ali. Daí eles queriam vender o papagaio, mas ali o Pateta, né, acabou encontrando ele, né, quer dizer, o cachorro é mais inteligente que o Pateta, acabou encontrando os dois e botando eles para correr, né? Porque além de achar, né, ele tem o poder, né, de dar umas dentadas aí no Bafo, na dupla. E ali, por força do acaso, né, de novo aparece um policial. E ali o Pateta, né, aproveita e recupera, né, o dinheiro e o papagaio. Né, ali o policial fala para explicar e ele foi ligeiro, pelo menos aí. O Pateta foi ligeiro, né, em contar o que aconteceu. E ali depois dessa sarjeta, né, pula um breve tempo, né, na sarjeta, não sei o que aconteceu, mas sabemos que se passou um tempo e o Pateta se deu bem porque ele, né, recuperou o dinheiro e o papagaio, né, enquanto o Horácio ali, né, não sei porquê, por força de sua idiotice, acabou se trancando, né, nesta jaula que ele mesmo construiu e esqueceu a chave. Então uma história muito maluca essa daí. E depois tem propagandas, etc e tal. E daí vemos, né, a próxima história, que é de Lopeto, né, que é o Lupito, o Lobinho, a história do Lobinho e o Ezequiel. Nos fala sobre a natureza antinatural. Eles falando, né, sobre aqui está o Ezequiel e aqui está o Lobinho, seu filho. Onde ele está falando que é antinatural porque ele não gosta de caçar os porquinhos, enquanto o seu pai ali, ele sempre planeja pegar os 3 porquinhos. Inclusive, aqui ele segue sorrateiramente o Lobinho, né, porque ele queria fazer uma surpresa para os porquinhos. E os porquinhos já conhecem ele, né, sabe que ele é um lobo muito bom, né, diferente ali do Ezequiel, que acabou ensacando os 3 porquinhos aí, né, porque ele estava escondido. E obviamente que o plano dele é fazer um assado de porco, né, então, porém aqui ele teve uma ideia de chegar mais rápido do que ele. Então ele chegou na casa e passou um encerado ali, algo do tipo, para ele escorregar quando chegasse. Então ali os porcos, né, por sorte, ficaram libertos, né, porque o lobo acabou escorregando graças ao Lobinho. E assim foi o fim. Depois disso vem uma série de promoções, propagandas, né, eventos, né, notícias de eventos, um monte de coisa, que é um concurso de poemas lá na Itália, né, aqui é o cantinho dos leitores, né, que enviam as cartas, um monte de coisa, que tem uma matéria sobre mergulhadores, né, que vão explorar como se fosse arqueologia debaixo da água, e um monte de propaganda, né, aí ó, propagandas, e aqui esse daqui é para recortar, né, um recorte dessa imagem para colar como cartão postal, né, para enviar as cartas. E aqui várias tirinhas, né, de piadinhas e brincadeiras, né, aqui é da Barbie, a propaganda, etc e tal, algumas brincadeiras. Então as revistinhas italianas vem cheio, vem lotado dessas coisas aí, de propagandas, etc e tal, blá blá blá. E a próxima história só vai aparecer logo depois de tantas matérias e curiosidades, só que mais sobre música, né, artistas. E é bem longo mesmo, cheio de aqui, ó, figurinhas, horóscopo. Vamos ver onde vai dar isso. E finalmente chegamos aqui na próxima história, que é do Pluto, Caniper Malosso. Aqui se trata, né, não é a primeira vez que eu vejo o Mickey
né, fazendo esse tipo de coisa. E ele quer sair, né, quer passear, e sempre deixa na responsabilidade de alguém o Pluto ou o gatinho dele, como eu vi na outra história. Eu não sei se eu já postei aqui, mas em breve vou postar, se caso eu não postei. Onde o Mickey vai passear, né, vai viajar, algo do tipo, e deixa os seus pets, né, na mão de alguém. E aí não foi diferente, dizendo para o Pateta cuidar do Pluto, né, enquanto ele ia no cinema com a Minnie. No outro caso, era o Mickey, né, saindo para viajar enquanto deixava o gatinho sobre os cuidados da Minnie. Mas aqui é o Pateta que acaba segurando nessa responsabilidade. E aqui há algo curioso em que o Pateta vai assistir a Lassie, mas aqui eles trocam o nome, né, e colocam o nome de Classy. Então o Pateta vai assistir a Classy. E o Pluto não está nem aí, né, com isso. O Pateta fica super empolgado, né, com a ação desta série de TV, enquanto aqui a porta está trancada, né, a porta onde os cachorros passam, né, sobre a porta que o Mickey já havia avisado. Então ele realmente está trancado dentro de casa, né. Mas aí vem a curiosidade, né, de que a Lassie, né, a Classy está abrindo a porta aí, como você pode ver na figura. Ela sabe abrir porta pela maçaneta. E o Pluto acaba aprendendo isso, veja só, ele fica de olho. E ele simplesmente se levanta, vai e faz a mesma coisa. Então ele acaba aprendendo, né, com a Lassie. Então agora ele está livre, leve e solto e não perde tempo. Ele vai farejar onde está o seu dono, o Mickey. Então e o Pateta vai igual doido atrás dele. E aí se depara com um cinema, onde o guarda aqui nem percebe que o Pluto passou correndo, né? Mas percebe que o Pateta quer entrar no cinema. Então ele é barrado ali, pego no pulo. Então ele se explica todo, falando que o cachorro entrou dentro do cinema. Então o guarda falou que isso era um truque velho e que ele deveria comprar um ingresso. E foi dito e feito. O Pateta foi lá e comprou este ingresso aí. Então, só que, porém, ele devia mesmo assim, né, pegar esta enorme fila aí. Uma enorme fila para a estreia de um filme. Então ali, enquanto isso, no meio do cinema havia uma confusão, justamente por causa do Pluto que estava ali, que acabou encontrando o Mickey, Mouse e a Minnie. Então, a esta altura do campeonato, ele já sabia que o Pateta era irresponsável, né? E ali ele ainda estava tentando se explicar, né? E mandou ele embora, etc e tal. Mas aqui ele tentou, né, dar o pulo do gato, né, passando por trás. Porém, acabou se deparando, né, com a Minnie, o Mickey e o Pluto. E ali, né, todos, né, acabou se revelando no final. Aí que o Pluto havia fugido e ele de novo foi pego pelo guarda. Então acontece toda aquela explicação ali, né, o que havia ocorrido. O Mickey confirma tudo isso. E ele falou que ele era muito inteligente, né, este cachorro era inteligente. Porém, o guarda ali disse que ele não parecia tão inteligente assim, o que deixou o Pluto bravo, né. E aqui, como vocês podem ver, o guarda acabou com a calça rasgada, né. E aqui ele está chamando a sua central de trabalho, falando que ele precisava de outra calça. Então este foi o fim, com o Pluto mordendo aí o rabo do vigia. E aqui mais propagandas. Então a próxima história é de Paperino e o misteriosíssimo Sublimax 8004, que é uma fórmula secreta, né, do Sublimax 8004, que um professor X inventou, né, um tal de professor X. Paperino aqui se refere ao Pato Donald. Então aqui mostra um lugar secreto. Na verdade é irônico, né, porque aqui fala que é secreto, né, é um lugar secreto, mas tem a placa dizendo onde é. Então tem o professor X e o seu assistente no seu laboratório, que eles estão concluindo, né, um sucesso, que é o Sublimax 8004. Porém, ele mesmo não sabia, né, quer dizer, ele disse que seria secreto e que nem mesmo o assistente dele poderia saber. E aqui você vê que ele colocou, né, a fórmula secreta numa máquina que transformou neste Alcaçuz. Se eu entendi, é o Alcaçuz, e ele coloca este microplástico aqui dentro dele. Foi o que eu entendi. Entre outros Alcaçuz aqui. Então este seria um Alcaçuz falso. É um experimento meio bizarrinho que nem mesmo ele entendia direito para que servia, né, esse tal Sublimax. E aqui ele disse que precisava, né, nos diálogos, disse que precisava de um cobaia. Então aqui existe uma outra máquina, né, uma máquina que sabe tudo, né, sobre todos os RGs, sobre todos os perfis dos habitantes da cidade de Patópolis. E lógico que aqui é como se fosse uma inteligência artificial dele, que indicaria quem seria uma boa cobaia. E obviamente que o roteiro escolheu o Pato Donald, né, a varinha mágica do roteiro. Então aqui está o Pato Donald, ele falando então que ele seria a cobaia, e sabia onde morava, etc e tal, porque a máquina sabe tudo. Então estava aqui o Pato Donald, cansado, preguiçoso, né, ia dormir. De repente aparece o professor X, né,
inventando uma história ali, uma história sobre pesquisa, tudo marmelada, né? Só para ele chegar perto do Pato Donald e fazer isso aqui, que é mostrar para ele esses alcaçuz aqui. Então ele gostou muito do alcaçuz e comeu, né, o alcaçuz recomendado. Só que a burrice é tanta desse tal de professor que não percebeu que o Pato Donald poderia comer tudo. Então ele acabou comendo tudo que não deveria ser feito. Então aqui eles, com as suas desculpas, né, já estava feito, né, já tinha feito a missão cumprida, o Pato Donald comeu ali o experimento do professor X. E aqui estava esperando ele, né, os capangas e um assistente. Os capangas como se fossem ali uns soldados, né, do professor X. Então só depois ele havia percebido que tinha comido o alcaçuz, né? Algo totalmente incoerente. Ele andou esse tempo todo com o pote vazio e não viu, né? Que o Pato Donald tinha comido tudo. Então eles disseram que precisavam lá voltar imediatamente, né, e saber como que estava o Pato Donald. O Pato Donald, ele percebeu que eles haviam voltado, né? Estavam voltando para saber, né, sobre ele. Ele teve um certo, ficou mais esperto ali e saiu correndo, né? Se trancou na sua casa. Pois ele não sabia do que se tratava, né? Mas ele desconfiava de que ele estava sendo ali perseguido. Então ele ali, né, diante dos capangas ali, mesmo com todos esses móveis tampando a porta aí, ele fez uma ligação ali, e urgente, que chamaria este cara aqui, que é como se fosse de uma empresa aí de demolição. Então, estranhamente, assim, de repente, né, algo bem incoerente de acontecer, mas o Pato Donald chamou aí, então, a equipe de demolição da casa. E disse que eles já tinham esse trabalho a fazer. Então ali eles acabaram derrubando a casa, etc e tal. Tudo para ele ficar escondido ali, ó. O Pato Donald estava escondido ali no meio dos escombros. Então acabou caindo na caçamba, etc e tal. E eles ficaram ali a ver navios, né? O Professor X e seus capangas. Mas então ele percebeu que esta ideia poderia ser um plano, né, de fuga. Enquanto isso, o Pato Donald estava ali na caçamba, né, todo arrebentado. Porém, eles logo descobriram um plano, mas mesmo assim ele estava em vantagem, né, segundo o próprio Pato Donald. Então aí, resumindo, ele fugiu, né, e eles foram atrás dele. Ele até se escondeu nesta lixeira. O guarda ali, um guarda de um parque, disse que estava tudo sujo ali. Isso daí é como se fosse uma história extra, né, para adicionar aí um tom mais engraçado. Não é nem necessário isso dentro da história, mas ele falou pro limpador, né, o faxineiro ali, dar um jeito. E ele deu um jeito mesmo, né? Mesmo com o Pato Donald dentro ali, escondido da lixeira. Incrivelmente, o Pato Donald atacou, né, este guarda aí, uma tampada na cabeça dele. Então, mas porém, os seus perseguidores estavam próximos, e nem mesmo o guarda poderia ajudá-lo. Então ele teve a ideia de roubar as roupas, né, do guarda ali, para fingir, né, para se disfarçar, lógico, e dar informações falsas, dizendo que viu 3 patos. Viu 3 patos, né? Um foi para lá, outro para a esquerda, outro de outra direção. E, ironicamente, aí, né, ele acabou fazendo esses movimentos como se fossem movimentos de trânsito, né? Algo totalmente incoerente também, né? Como se todos os motoristas de carro estivessem realmente prestando atenção num guarda que nem é de trânsito, né? Que estava ali no parque. E todos eles, de repente, ali se viam amontoados, né, num acidente só por causa como se eles realmente fossem seguir as ordens de um guarda de trânsito. Totalmente incoerente, né? Mas eles ficaram bravos mesmo assim com o guarda e foram pegar ele. E o Pato Donald acabou perdendo ali então o seu disfarce e começou a correria de novo do Professor X, até ele avistar uma fonte, né, para ver se conseguia fugir. Mas mesmo assim, eles sabiam, né, que o Pato Donald estava por aí. E ele escondido de novo, ó, que nem na primeira história, que terminou desse jeito aqui, ó, com ele com um canudinho aí debaixo da água, né? Semelhança aí entre essa última história e a primeira história. Então ele achou ali um escape, né, mergulhou dentro. Tem até um detalhe aqui de um ratinho dormindo debaixo da terra, né? Então ele subiu ali, né, aliviado porque tinha ar para respirar, etc. Então daí ele foi correndo e de repente se deu, né, com uma barraca de peixes, né, e outros frutos do mar ali, e acabou pegando o cheiro, né? Resumindo, ele ficou mal cheiroso, com um cheiro de peixe. E entrou ali num mercado de beleza, como diz, né, de perfume, lipstick, né, como se fosse um salão de beleza. Daí ele entrou ali e todo mundo, né, outra vez, outra incoerência, né, como se um simples cheiro de peixe, né, pudesse fazer este efeito de todos saírem correndo a ponto de quebrar, né, a vidraça. Então algo totalmente incoerente. Ele estava mal cheiroso, né, foi até expulso pelo dono do estabelecimento. Né, como eu disse aqui, é um exagero, né, existe muito exagero nessa história. Ele acabou sendo chutado de lá.
e deu de cara justamente com quem estava perseguindo, que é o Professor X. Então ali eles caíram na porrada também, né, e ele querendo que as pílulas caíssem, né, da sua garganta, mas o seu auxiliar observou que já havia digerido há mais de 1 hora, né, essas pílulas. Então ele se deu conta que o seu experimento não servia de nada, em que ele nem mesmo sabia para que servia, né, o seu experimento. Ele acabou revelando ali pro seu comparsa ali que ele não sabia para que servia o Sublimax 8004, né, algo totalmente idiota, né, aí pode ver que ele ficou até espantado, né, que tipo de idiotice é essa? Fez o experimento, criou e não sabe para que serve. E todos caíram de costa ali, né, uma representação caiu de costa por essa baboseira aí. Então todo mundo foi embora, desistiu, era totalmente, né, um plano furado. E o Pato Donald ficou sem saber o que aconteceu, né? Mas então ele voltou para sua casa e os seus sobrinhos voltaram, eu acho que de férias, de algum acampamento. Então eles voltaram e escutaram a história incrível, porque eles chegaram e não havia mais casa, né? A casa foi demolida. Então ali eles ficaram, acharam aquela história incrível. Como sempre, né? Eles são muito mais espertos do que o Pato Donald. Né? Aqui acabou se revelando, né, que ele cuspiu fogo. Né? Ou seja, aquele experimento lhe deu algum poder, pelo menos, né? Um poder de cuspir fogo. E os seus sobrinhos, né, como eu disse, muito esperto, raciocinaram muito bem, né, do que se tratava. E, inclusive, né, impediram o Pato Donald de sair correndo todo alegre contar sobre o experimento. Né? Então, muito inteligentes mesmo. Mandou o seu tio parar porque aquilo se tratava de um experimento secreto e que ele poderia ser perigoso, né? Poderia ter pessoas interessadas nesse tipo de poder, etc e tal. E acabou, né, finalmente a história assim. Assim foi o fim. E aqui mais propaganda da Barbie, né, que tem várias propagandas no final. Então uma revista cheia que tem dicas sobre praia, né? Uma revista cheia de propagandas, de matérias, aqui outro brinquedo. Né? As revistas italianas, versões italianas, tem muito disso. Então espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, doe o Pix e também comente se você gostou do vídeo. Então dê mais sugestões também sobre outras histórias. Obrigado por sua atenção e até a próxima.